Começa agora o terceiro ano do ensino fundamental. Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Então vamos lá com a professora Selma para mais uma aula de História? O que será que a professora trouxe hoje para nós? Vamos lá! Vamos ver, vamos recapitular o que trabalhamos na aula passada, anterior. Vocês se lembram que nós falamos bastante ali dos donos da terra? Quem que eram esses donos da terra? Os índios, falamos bastante deles na aula passada, não lembra? Falamos da cultura deles, que eles trabalham, a principal atividade é a agricultura. Falamos aqui da erva mate, do chimarrão, que eles coletam também. Falamos deles lá na mata, ali coletando também fruta silvestre, palmito de várias coisas. Comentamos bastante desse grupo indígena que são os... Qual que é mesmo que a professora falou com vocês? Vocês se lembram? Os caigangues. Isso, falamos bastante dessa cultura indígena. Falamos ali da caça também, que eles caçam vários tipos de animais. O que mais que a professora falou? Falamos dos utensílios deles aqui, dos cestos, que eles mesmos confeccionam. Falamos aqui dos instrumentos musicais. Lembra que a professora trouxe aquela mesa cheia de coisa para vocês? Então falamos bastante deste grupo e falamos também aqui das casas subterrâneas, olha aqui embaixo, que são aquelas casas com piso rebaixado, bem fechadinha para proteção do frio e da chuva. Lembra que falamos bastante? Isso. Então agora que nós relembramos um pouquinho aí dos indígenas, falamos bastante que são os primeiros povos aqui do nosso país, aqui da nossa região. Agora vamos ver o que a professora trouxe para hoje. Aqui a professora ainda trouxe também, lá na aula anterior, essa imagem aqui. Lembra aqui do monumento sesquicentenário de 150 anos? Lembra que a professora trouxe esse registro importante? E a partir daqui que a professora falou desse grupo dos indígenas, lembram? E daí, qual que vem aqui na sequência? Olhem aqui a imagem que está aqui na sequência. O homem branco, aqui tem um homem com um cavalo que está representando o homem branco, que seria ali os fazendeiros e os tropeiros. Então, vamos lá. Partindo daí, partindo dos indígenas, a gente vai continuar falando dos grupos aí que formaram, né, o nosso país, que constituíram ali a nossa cidade. Então, tema de hoje, peguem lá o caderninho de vocês, coloquem a data de hoje, tá bom? E depois coloquem lá o tema que iremos trabalhar, que é grupos populacionais que ocuparam Ponta Grossa, brancos e negros. Já falamos bastante dos índios, agora estamos falando aqui na sequência daquela segunda imagem que a professora mostrou para vocês, que são os brancos, e vamos falar também dos negros. Já anotaram lá o nosso tema? Então, vamos para o nosso objetivo do dia, que, como vocês já sabem, a gente tem um objetivo a ser alcançado até o final da aula. O primeiro é conhecer grupos populacionais que ocupavam a região onde nosso município se formou, identificando os povos branco e negro. E o outro objetivo, reconhecer a importância do tropeirismo para a fundação do município de Ponta Grossa. Então, até o final da nossa aula, teremos que ter atingido esses objetivos, ok? Vamos partir aqui dessa imagem. Lembra lá na aula anterior que a professora mostrou lá a caravela dos portugueses chegando aqui no nosso país? Então, vamos partir aqui dessa imagem para que vocês possam compreender. Eu trouxe aqui algumas explicações, mas eu vou explicando o que está escrito aqui. Vamos olhar aqui para essa imagem. Os portugueses chegando aqui no continente brasileiro, aqui no Brasil, certo? Quando eles chegaram aqui, nós já sabemos que o Brasil já tinha pessoas ocupando, que era quem? Os indígenas, isso. E aí, o que os portugueses fizeram? Eles simplesmente se apossaram das terras aqui do Brasil todinho, se ocuparam e tomaram posse, se sentiram os donos da terra. E aí, eles queriam que essas terras produzissem e dessem lucro. E o que eles fizeram? Naquela época não havia a compra e venda das terras. Eram terras que eram doadas. Então eles pegaram e doaram parte dessas terras para homens brancos também.
Quem eram esses homens brancos? Eram descendentes dos portugueses. Então eles doaram parte dessas terras para que essas terras produzissem, dessem lucro para eles. E aí eles pegaram e mandaram esses homens para cá. Essas terras doadas pelo governo português a homens de posse que pudessem fazer a terra dar lucro e povoar a região, porque a professora falou aqui agora para vocês, que era quase desabitada, não era desabitada, sabemos que já tinha o povo indígena lá. E essas terras eram chamadas de sesmarias, essas terras que eram doadas para esse povo, que eram os descendentes dos portugueses. O que acontece aqui com o Brasil? O Brasil não era um país livre, era um Brasil chamado de colônia. Que colônia, professora? Porque ele é um país que ele devia obediência ao rei de Portugal. Então o rei de Portugal mandava e as pessoas aqui do Brasil tinham que obedecer, não tinha a liberdade como tem hoje. Hoje o nosso Brasil é livre, né? Temos os governantes aqui no Brasil e a gente não tem que obedecer ordens de ninguém lá fora. Mas lá no início, lá atrás, o rei de Portugal tinha esse poder sobre o Brasil. Compreendemos aqui essa imagem. Então vamos para frente. Alguma dúvida? Tranquilo? Tá aqui? Ótimo. Essas terras doadas que a professora falou, que se chamam sesmarias, a professora trouxe aqui essa fazenda, que é a Fazenda Capão Alto, lá em Castro. Então aqui na nossa região dos Campos Gerais. Então muitos donos dessas sesmarias vinham apenas no início ali dessa formação das fazendas, deixando ali aos cuidados de parentes e empregados. Aqui a gente observa, aqui nessa fazenda, é um espaço bem grande. A gente vê aqui a casa, né, dos donos, dos fazendeiros, uma casa bem grande, apesar de muito grande, ela não era uma casa assim luxuosa, com móveis muito cheios de luxo. Era tudo muito simples, né? Os bancos de madeira, o que tinha muito luxo ali, algo que tinha luxo dentro dessa casa ali, eram as cortinas, as roupas de cama. Ali sim havia um pouquinho de luxo, mas ali dentro era tudo muito simples desse casarão. Tínhamos ali a senzala, tínhamos o paiol, que é como se fosse um depósito para poder guardar os alimentos. Tínhamos também um outro galpão que eles guardavam ali os utensílios para o trabalho deles, e tinha lá o pomar, tinha os jardins. Então era um espaço assim bem grande. Tinha a criação de gado, que é muito importante ali nas fazendas. Então no começo as casas das fazendas, apesar de grandes, eram muito simples, como a professora falou, sem muito luxo e sem muito conforto. Observaram aqui a imagem? Depois observem bem que depois a professora vai trazer uma parte dessa imagem. E quais as principais atividades desenvolvidas nessas fazendas? Observem aqui essa imagem com a professora Selma. A criação de animais para comercialização. Então a principal atividade deles era a criação de gado. E também tinha a invernagem, também era uma atividade muito importante. Que é isso, professora, invernagem? Invernagem era o aluguel de pastos que os fazendeiros alugavam para as pessoas, as tropas que passavam por ali. Então era uma forma também de lucro, era uma atividade também muito importante ali para os fazendeiros. E ali, como a professora já falou, né, eles plantavam e criavam animais para o consumo dos moradores da fazenda. Então tinha ali os alimentos que eles mesmos plantavam, tinha ali os animais que eles criavam para depois eles mesmos estarem consumindo, tinha ali as ovelhas que servia ali para poder a preparação da lã, usar a lã das ovelhas e várias outras coisas. Então a maioria das coisas que eles cultivavam, que eles plantavam, era para o próprio consumo deles. Eles eram pessoas assim tão simples, os fazendeiros, que quando costumava passar aqueles viajantes, sabe, ali pelas estradas, eles ofereciam ali aqueles assados, aqueles legumes, tudo ali fresquinho da fazenda deles. Gostoso, né? Tudo fresquinho, também gosto. E aqui, o que a professora está trazendo aqui para vocês? O que será que isso tudo tem a ver com essa imagem que a professora trouxe? Então vamos fazer uma ligação aí. Aqui é o memorial do tropeirismo aqui na nossa cidade de Ponta Grossa.
Observem bem esta imagem aqui. Vocês já viram essa imagem? Sim, está aqui na nossa cidade, ali no bairro de Olarias, bem ali na região ali central, perto do supermercado. E tá desse jeito. Se vocês passarem por ali, vocês vão observar esse memorial. E se vocês observarem, observem aqui. É um homem, né, em cima de um cavalo, parece que ele está com uma capa, não é verdade? Aqui ao fundo a mesma coisa, ali no fundo as casas que são os pousos, que eu vou já explicar para vocês. Então a professora trouxe essa imagem aqui do tropeirismo. Por que, professora, que você trouxe essa imagem? Do tropeiro. Quem é esse tropeiro? Olha aqui as características físicas dele. Aqui observem que ele está acima de um cavalo, assim como na foto anterior. Observem que ele está sempre usando um chapéu, era um costume deles, um hábito deles, sempre está com esse chapéu de feltro. As camisas deles eram de tecido bem resistentes, usavam normalmente sempre usavam essas botas bem longas até a altura da coxa e era de couro. Por que, professora, que ele usava essas roupas? Porque eles viajavam muito por estradas muito longas, então passava pela mata, pegava chuva, então por isso essas roupas que eles estavam ali usando. Então esses tropeiros eram homens ricos, não eram homens pobres, eram homens de dinheiro, dono da tropa de bois e mulas, que seria comercializada em Sorocaba, já no estado de São Paulo. Então eles saíam lá do sul do país e vinha percorrendo esses caminhos longos, a estrada, e era tão longa o caminho que ele percorria até chegar na cidade de São Paulo, nessa feira, nessa importante feira, que às vezes a viagem dele demorava de 2 a 3 meses. Pensa o quanto não era cansativo essa viagem. Aqui a professora trouxe a imagem aqui das tropas, né? Por que essas tropas? Os cavalos, as mulas. Então eles utilizavam bastante, a mula era um animal muito importante aqui durante esse percurso, porque a mula é um animal bastante resistente, então ele conseguia carregar todas essas mercadorias mais pesadas. E observem aqui a tropa, porque um conjunto aqui de animais, os homens ali, tudo fazendo essa passagem até chegar nessa feira. Por que transmissor de notícias, professora, e causos e costumes? Porque eles vinham de uma cidade para outra, então eles eram como se fossem mensageiros. Mandava notícia, mandava recados. Fala quando você passar na região X, fale para fulano. E ele ia contando as novidades, ia mandando os recados. Então ali, por isso, um transmissor de notícias. E o pouso, lembra que a professora falou do pouso lá na imagem do memorial? O que são esses pousos? Esses pousos, como eles tinham uma viagem muito longa, então eles ficavam nesses lugares aqui, para quê? Para descansar e para engorda dos animais, porque imagine uma viagem longa aí de 2 a 3 meses, tem que descansar. E aí observem aqui que eles descarregam os animais, aí é o período que tem a engorda dos animais, porque eles precisam desse descanso também. Então, devido à viagem longa, havia necessidade de locais para o descanso, para reparar mercadorias, utensílios, alimentos. Então, os fazendeiros alugavam esses espaços aqui, que foi o que a professora falou lá no começo da invernagem, lembra? Então, em Ponta Grossa, era um desses pontos de parada devido à grande quantidade de fazendas com bom pasto. Agora, observem aqui com a professora nessa imagem. Percebam aqui que a gente vê os homens trabalhando, né? Tem que descarregar as mulas, tem que levar os animais ali para pastagem. Então, há todo um trabalho ali durante o tempo que eles estão parados ali. Agora, vamos pensar aqui com a professora. Quem será que fazia esse serviço pesado? Será que era só os tropeiros? Vocês acham que os fazendeiros, homens ricos, vinham ajudar eles e fazer serviço pesado? Plantar, mexer na terra, lidar com gado? Você acha que os fazendeiros fariam isso? Os filhos dos fazendeiros? Quem será que fazia esse trabalho pesado ali? Vamos ver. Aqui, olhem aqui essa imagem que a professora trouxe. Os descendentes dos africanos, que são os afrodescendentes. Então, este grupo aqui
de negros, eles foram, a professora já comentou com vocês anteriormente, então vamos voltar um pouquinho. Eles foram trazidos do país deles, lá da África, à força. Não foi um convite. Ah, vamos trabalhar lá no Brasil. Não, não foi assim. Eles estavam lá no país deles, bem tranquilos, e foram trazidos forçados para cá, para trabalhar, para servirem ali de mão de obra escrava. Então, esses homens estavam ali num trabalho assim, muito duro e muito triste. Escravo por quê? Porque eles não recebiam remuneração nenhuma, nada. E eles, vejam aqui, se vocês observar bem essa imagem, tem um homem branco ali, parece que está castigando eles. Observem ali que não tem nada, então eles dormem no chão, quase que seminus, porque eles não tinham condições nenhuma, assim, de mais adequada, sabe? Então era tudo muito triste, então tinha ali essa repressão e eram obrigados a trabalhar debaixo de sol a sol. Então, eles eram um dos homens que trabalhavam ali nas fazendas, ali para estar lidando com os animais, com tudo. Mas não só os africanos, os afrodescendentes, mas também lembram que a professora comentou dos indígenas, que eles também, durante um tempo, eles também foram trabalhavam ali como escravos também, porque não recebia nada. Alguns homens brancos trabalhavam, mas não trabalhavam no serviço pesado e eles tinham uma remuneração. Então é totalmente diferente. Então observem aqui como que tudo se formou e a importância desses povos para a formação do nosso país, da nossa cidade aqui, que são os índios, os fazendeiros, os tropeiros que a gente falou, estamos falando aqui também dos afrodescendentes. Imagine se não tivesse a mão de obra dessas pessoas, o quanto que eles foram importantes para a formação da nossa cidade. Aqui, que trabalhos desenvolviam os escravos escravizados? Observem aqui os restos da senzala lá da fazenda. Lembra que a professora trouxe aquela imagem da fazenda do Capão Alto? Eu mostrei ali algumas coisas na imagem e falei assim, prestem atenção que eu vou voltar nela. Então, aqui estão os restos da senzala lá da fazenda Capão Alto em Castro. Então, o que eles faziam, os negros? Cuidavam dos animais, plantavam, colhiam, faziam construções e preparavam alimentos. Então, este era um dos trabalhos. Eles faziam inúmeras coisas, porque todo o trabalho ali era feito ali pelos escravos. E nas tropas, o que eles faziam? Cuidavam dos animais também. Preparavam comida, montavam acampamentos, carregavam os animais. Trabalho duro, gente. E nas casas dos fazendeiros e homens ricos, trabalhos domésticos. Então, tinha aqueles escravos que trabalhavam ali também nas fazendas. E aí, depois, com o tempo, com o desenvolvimento, os fazendeiros pegaram e vieram para a cidade, tiveram as casas na cidade, e esses escravos foram também trabalhar nessas casas. Então, foi muito importante o tropeirismo, né, porque eles vinham trazendo cargas e alimentos e vendiam, e onde eles paravam, acabava que se fundava ali uma vila, né, aquele comércio que tinha ali, a mão de obra escrava, os índios, o quanto foi importante para todo o início aí da nossa história. E como essas pessoas se sentiam? Vocês viram ali naquela imagem como que eles estavam se sentindo ali reprimidos. Então, eles se sentiam sem liberdade, tinham os castigos físicos que eram muito intensos. A professora nem vai falar, porque é bem triste. E podiam ser vendidos como separados dos seus familiares e amigos. Quando eles foram trazidos à força, lá do país deles, ali já houve uma separação ali desses povos. E aí eles, muitas das vezes, eles nunca mais viram os filhos e mulheres, e eles eram vendidos para outros fazendeiros como se fossem mercadorias. Imagine, gente, uma pessoa ser vendida como mercadoria, crianças. E eles observavam ali, olhava para o negro e pensava assim, ah, você é forte, então isso vai servir lá para minha fazenda. Outra coisa que eles observavam bem eram os dentes dos negros, para ver se eles tinham os dentes bonitos e fortes. Isso também era uma característica muito forte do negro. Então, aí eles observavam ali aquela aparência e ali eles compravam, né, os fazendeiros compravam um do outro. Parte triste da nossa história. Então, vamos dar uma recapitulada. Formação aqui da nossa cidade. Vamos pensar aqui, Ponta Grossa, ok? Então, teve ali os índios, falamos bastante dos índios, que os chamados donos da terra. E aí viemos para os tropeiros,
Falamos aqui da mula, que a gente tem a imagem da mula, que foi um animal muito importante. Por quê? Lembram por que a professora falou que é muito importante a mula? Ali junto ao tropeirismo, junto aos tropeiros? Porque é um animal resistente, isso para carregar ali as cargas. Falamos dos tropeiros e aqui a figura representando os negros, né, escravizados, que foi uma mão de obra também muito importante. E com tudo isso formou aqui a nossa cidade de Ponta Grossa. Gostaram? Interessante a nossa história, né, crianças? Agora, para que nós possamos fixar o nosso conhecimento, o que a professora trouxe aqui? Um jogo do sim ou não. Então, peguem lá o caderninho de vocês de novo. Estou esperando. Pegou? Então, vai ser assim. A professora vai colocar a frase e vocês vão me dizer se sim ou se não. Vocês prestaram atenção que eu sei. Então, vai ser bem tranquilo. Vamos para a primeira frase. Primeiro grupo populacional a habitar a região dos Campos Gerais, onde encontra-se o município de Ponta Grossa. Foi o grupo indígena. Então, sim ou não? Sim, está certinho. O primeiro grupo, o grupo indígena. Ok. Segunda frase. No início da formação de Ponta Grossa, não se adquiriam terras através de compra, mas sim através de uma doação do governo de Portugal. Esse pedaço de terra era chamado de sesmaria. Falamos bastante também isso ali quando mostramos o mapa. Lembra lá no início? Sim ou não? Hã? Sim, está certinho. Não tinha comercialização de compra e venda. Eram terras doadas pelo rei de Portugal. Certinho. Ai, tá vendo que vocês prestaram atenção na aula da professora. Vamos para outra frase. Os indígenas receberam do governo português muitas sesmarias em nossa região, porque eles foram chamados os primeiros a habitar estas terras. O que vocês acham aqui? Sim ou não? Essa frase está correta ou está errada? Os indígenas receberam do governo português muitas sesmarias. Os indígenas, sim ou não? Não, né? A professora comentou bastante que quem recebeu essas terras foram os descendentes mesmo ali dos portugueses, os homens brancos, lembram? Então, essa resposta é falsa. Vamos para a próxima. A principal atividade das fazendas dos Campos Gerais era a agricultura, com destaque para as grandes plantações de trigo. A professora falou isso? Sim ou não? Não, a gente falou que a principal atividade deles era a criação de gado, não é verdade? Me digam, como é que vocês estão indo até aqui? Já foram 4 questões. Estão indo bem? Já acertou a metade? Acertou 3. Ótimo, quero ver quem fez mais pontos, ok? Vamos para mais uma. Na 5. A vida nas fazendas era de pouco luxo. Se produzia na fazenda praticamente tudo que os moradores dali precisavam. Verdadeiro ou falso? Sim ou não? Sim, a professora falou que sim, eles produziam praticamente tudo na fazenda. Acertou? Ótimo. Vamos para número 6. O trabalho das fazendas era realizado por alguns trabalhadores livres, mas também por escravos que não tinham liberdade e não recebiam salários. A professora falou, lembram lá, puxem da memória. Sim ou não? Sim, exatamente. A professora falou que tinha alguns homens brancos que trabalharam também, mas eram remunerados e teve a mão de obra escrava ali também, que são os homens negros que não recebiam salário. Então, perfeito. Acertou? Ótimo. Número 7. Os tropeiros eram homens pobres que sobreviviam da venda de animais nas fazendas. Está errado? Não. Vocês estão anotando lá no caderninho de vocês? Não, porque os tropeiros eram homens ricos, a professora falou também bastante. Estão anotando lá? O que estão acertando, o que estão errando? O sim e o não? Vamos para a última, número 8. Podemos afirmar que o início do povoamento da nossa região se deu com os povos indígenas, brancos, que eram os fazendeiros e tropeiros, e negros. Foi a última imagem que a professora trouxe. Lembra? Sim! Está correto. Quantas vocês acertaram? De 1 a 8? 6? 7? Ah, acertaram tudo!
Joia! Muito bem! Super tranquilo, não foi? Muito bem! Então, retomando o nosso objetivo, que era conhecer os grupos populacionais que ocupavam a região onde o nosso município se formou, identificando os povos brancos e negros. Identificamos? Conhecemos esses grupos? Sim. Reconhecemos a importância do tropeirismo para a fundação do município de Ponta Grossa? O quanto foi importante a passagem dos tropeiros aqui? Sim? Sim. Então, atingimos o nosso objetivo de hoje. Olha lá, que amor! Aqui, crianças, a gente tem uma atividade para vocês estarem fazendo em casa, que os pais de vocês vão pegar lá na escola ou vão imprimir mesmo em casa. Essa atividade está bem tranquila, fala tudo que a professora falou aqui dos povos ali. A gente retomou o início ali com os povos indígenas, mas está focando bastante ali no homem branco, né, nos fazendeiros, nos tropeiros e no homem negro, nos homens escravizados. Então, está bem focado aqui em tudo que a professora falou. Tenho certeza que vocês vão super bem, porque está super tranquila essa atividade. E acabou, crianças! Gostaram da aula? Então, se cuidem, façam a atividade. Um grande abraço, um beijo e até a próxima aula. Tchau! Vem aí, Ciências Humanas. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Cida e hoje estou aqui para nós trabalharmos mais uma aula de geografia. Tenho certeza que vocês vão gostar. E para iniciar a nossa aula de hoje, nós vamos ouvir uma história com a contadora de histórias, a professora Liz. O nome da nossa história de hoje é Da Minha Janela. Vamos ouvir? Eu vou contar para vocês uma história que fala da janela. O nome da história é Da Minha Janela. Essa história é do Otávio Júnior e com ilustrações de Vanina Starkoff. E esse livro, ele faz parte do acervo do ônibus da leitura. Foi do ônibus da leitura que eu peguei esse livro para contar para vocês. Vamos ver o que será que o Otávio Júnior vê da janela dele? Vem comigo para a história! Da minha janela. Da minha janela, eu vejo um céu estrelado e um castelo iluminado. Quem aí? Quem aí mora perto de um castelo? Esse castelo é iluminado? E o céu à noite? Como é o céu? É estrelado? Tem nuvens no céu hoje? Da minha janela, eu vejo muitas lajes e telhados remendados. Quem aí mora perto de uma casa em que choveu muito e estragou o telhado? É da janela que a gente vê. Da minha janela, a gente vê gente para todo lado. Quem aí vê os vizinhos? É muita gente passeando na rua. Mantenha o isolamento. Da minha janela, ao cair da noite, eu vejo muitas luzes e vagalumes que iluminam os caminhos mais escuros. Da minha janela, às vezes, quando chove, aparece um arco-íris. O arco-íris visita a minha janela e transforma o dia cinzento mais feliz. Eu amo ver os arco-íris. Vocês sabiam que dizem que na ponta do arco-íris tem um pote de ouro? Da minha janela, quero descobrir onde está o final do arco-íris. Não pelo ouro que dizem que tem lá na ponta. É que eu queria ver aquilo que vale mais que ouro. Da minha janela,
minha janela eu converso com os meus amigos. Quem aí consegue ver o amigo da janela? Oi, Pedrinho! Oi, Maria! Oi, Marcela! Tudo bem? Oi, meus amigos! E até consigo brincar com eles. E a brincadeira que a gente mais gosta, adivinha? É telefone sem fio. Porque aí a gente amarra os fios, as latinhas e começa a conversar com um amigo. Alô? Aqui quem está falando é a Liz. Eu quero falar com o Juninho. O que, Juninho? Às vezes a nossa conversa se transforma em funk, às vezes a nossa conversa se transforma em rap, em poesia, em histórias contadas por todas as crianças. Da minha janela eu vejo um campinho vazio. E se enchendo de gente assim do nada. Da minha janela também eu consigo fechar os olhos e ver meus amigos brincando lá no campinho. Gente que sonha fazer assim um golaço daqueles. Da minha janela. Da minha janela eu vejo o nascer do sol. Quem aí tem a janela do seu quarto virada para onde o sol nasce? Então, eu consigo ver o nascer do sol. Da minha janela, a gente vai vendo gente remendando o telhado, depois daquela chuvarada danada. A gente vê gente indo buscar o seu tesouro. Ai, quem aqui vai buscar o seu tesouro, hein? As mamães que vão buscar os seus filhinhos na escola, as mamães que vão atrás do seu alimento, os papais, as vovós, os titios. Ai, muita gente indo buscar o seu tesouro. Da minha janela, vejo livros nas mãos das crianças. Vejo também, da minha janela, da minha janela, eu vejo a minha favela. Quem aí consegue ver da sua janela o que tem no seu bairro? Como é a rua da sua casa? Ela tem asfalto? A rua da sua casa é de pedregulhos? A rua da sua casa tem mato? E como é a casa do seu vizinho? A casa do seu vizinho é igual à sua? É diferente da sua? E os seus amigos, eles conseguem olhar pela janela? Ai, essa história da minha janela é muito linda. E eu vim aqui na minha janela contar para vocês. Da minha janela, Otávio Júnior. Pirilim pim pim, essa história chegou ao fim. Quem gostou? Levanta uma mão, levanta outra, junta as duas, dá tchau pra contadora e até a próxima! A janelinha fecha quando está chovendo, a janelinha fecha quando está chovendo, pra lá, pra cá, pra lá, pra cá, pra lá. Gostaram da história, crianças? Então, agora nós vamos conversar um pouquinho sobre essa história. Olha aqui a capa do livro, vamos relembrar um pouquinho o que isso aqui tem a ver com a história. Então, o título do nosso livro, Da Minha Janela. Quem será o autor do livro? Otávio Júnior, aqui em cima o título do nosso livro. E as ilustrações, quem que ilustrou esse livro colorido para nós? Foi a Vanina Starkoff.
Que editora será que editou o livro? Então foi a Companhia das Letrinhas, aqui embaixo, bem pequenininho. E o que essa capa tem a ver com o nosso livro? Qual é a mensagem que nós tiramos dessa história que vocês leram? Então vejam bem o que o narrador da história, o que o personagem chamou a nossa atenção. A mensagem principal é para que a gente preste mais atenção nas coisas que a gente vê. Ele viu o mundo, viu os lugares a partir da janela dele. E o que ele viu? Vamos relembrar um pouquinho do que ele viu. Então ele falou de telhado remendado. Então quando a chuva forte cai no telhado das casas, quebra as telhas, então tem que arremendar, tem que arrumar. Falou da beleza do arco-íris, das casas diferentes, nas partes mais baixas e altas. Falou das vielas. Vielas são ruas estreitas, né? Nesse tipo de lugar onde ele morava na história, né? Falava muito de crianças brincando, da alegria que ele sentia em ver o campinho de futebol cheio de crianças, da escola, das luzes que ele enxergava no alto do morro, de todas as casas. Falava da alegria, mas principalmente ele falou que ele gostava da brincadeira do telefone sem fio, que as crianças ficavam pertinho para conversar. Mas, além de todos esses sonhos, essa alegria, esse encantamento, ele falava que tem muitos dias que ele ficava triste. Pense num lugar colorido desse, cheio de arte. Por que será que ele ficava triste? Porque às vezes nesse lugar tinha brigas, né? Às vezes a polícia aparecia, então essas coisas deixavam ele triste. Mas tinha todo o encantamento do lugar que ele vive, ele gostava do lugar que ele vivia, apesar de algumas coisas não serem tão boas. Então esse livro, essa história que vocês ouviram, é um convite para a gente observar as pessoas que a gente consegue ver perto de onde a gente mora, né? Tudo aquilo que tem ao nosso redor. E será que a gente já prestou atenção nisso? Certo, gente? Muito jóia essa nossa história, né? E o que mais que a professora trouxe aqui? Então essa aqui é toda a beleza do nosso livro, né? Então aqui vocês conseguem ver tudo aquilo que o autor falou, né? As crianças, o colorido, as vielas. E eu convido vocês, apesar de vocês já terem ouvido a história hoje, eu acho que vocês já ouviram anteriormente, é importante vocês lerem mais uma vez, que cada vez que a gente lê, a gente descobre coisas diferentes. E aqui, então aqui nós temos o tema da nossa aula de hoje. Eu espero que vocês gostem. O lugar onde vivo. Se quiserem escrever lá no caderno, podem anotar. É importante colocar no caderno. Os objetivos da nossa aula de hoje: reconhecer que no lugar onde vive as pessoas realizam atividades e se relacionam, então existem pessoas, né, no lugar onde nós vivemos. Identificar características dos diferentes lugares de vivência. Então nós vivemos em diferentes lugares, então vamos ver como é que é cada lugar desses. E para começar esse nosso trabalho de hoje, o que eu perguntei para algumas pessoas? O que você vê da sua janela? E quem são essas pessoas? São as professoras que trabalham com vocês aqui no Vem Aprender. Vamos ver o que elas descobriram da janela delas? Então, uma das professoras que mora no Caracará, olha a imagem da janela dela. O que nós podemos ver aqui? O que nós estamos vendo? Então temos árvores pelas ruas, nas casas, em frente às casas. Então nós temos o tipo de moradia aqui, casa, né? A rua é asfaltada. Como será que está o tempo aqui? Parece que estava meio nublado o dia que a professora tirou a foto, né? Temos fio de eletricidade, energia elétrica. Então aqui é uma foto de um lugar do bairro Caracará, aqui em Ponta Grossa. Outra foto do bairro Caracará. E aqui, será que nós estamos vendo a mesma coisa que a outra professora viu? Não, né? Essa imagem é bem diferente. Então nós temos aqui mais
perto da professora aqui na tela, umas casas, né? Moradia casas. Temos uma grande mata aqui que nós chamamos de capão. Aí nós vamos subindo, então dá a impressão que o relevo tem subidas, né? Aqui nós temos mais moradias. E na parte mais alta, o que nós estamos vendo? Ah, muitos prédios. E o que essa imagem mostra para nós? Então que a cidade está crescendo, se desenvolvendo, né? E os prédios, edifícios que abrigam vários tipos de moradia, várias moradias neles, né? Várias famílias vivendo. Então é o mesmo bairro Caracará, mas visto de um outro lugar. Aqui nós temos uma professora de vocês que mora no centro da cidade. Então o que nós percebemos aqui? Como são as ruas, ó, asfaltadas nessa imagem aqui. Então, nós temos duas vias, uma que desce e outra que os carros sobem. Olha aqui nessa imagem, é da mesma rua, pertinho da Escola Coronel Cláudio. Então, tem uma descida, as moradias, várias casas, árvores, né, pelo meio. E lá ao fundo a gente vê muitas árvores. Aqui árvores floridas, né? E o que nós estamos vendo aqui? O que será que é essa casa? Será que é uma moradia? Não, é um supermercado. Supermercado? Então tem gente que trabalha ali. Você tem alguém na sua família que trabalha em supermercado? Então é um tipo de atividade, né? E essa rua aqui é pertinho, essa foto pertinho do Shopping Palladium. E essa foto aqui do bairro Uvaranas, então nós estamos passeando por alguns bairros, né? Olha aqui como é que são as ruas. Olha, calçamento, né? O que mais que a gente vê? Automóveis, moradias, um sobrado, algumas casas. E ao fundo, o que chama a nossa atenção? Esse capão de mato. Será que essas árvores foram plantadas ou elas nasceram naturalmente? Porque quando é plantada são as pessoas que fazem, que são as pessoas que transformam as paisagens. Então essa é do bairro de Uvaranas. Será que tem mais alguma foto aqui? Vamos ver? Colônia Dona Luísa. Então uma das profs de vocês mora na região da Colônia Dona Luísa, que é outro bairro de Ponta Grossa, lá pro lado da escola Ana de Barros. Então o que nós percebemos aqui? O que chama a atenção nossa? Nas árvores, olha essas palmeiras aqui, em frente a um condomínio, um prédio, né? Vários prédios. E essas palmeiras, quem será que plantou? Provavelmente foram pessoas que plantaram, né? Nós temos uma rua asfaltada. O tempo, será que ele está? Cheio de nuvens, né, no céu. E lá ao fundo, o que nós estamos vendo? Ah, dá a impressão que é uma imagem da cidade, de prédios, né? Então, é uma outra imagem de um outro bairro de Ponta Grossa. E aqui, gente, essa imagem é do bairro de Oficinas. Olha aqui essas construções, é um condomínio também. Várias moradias novas, né? E ao fundo, gente, o que nós estamos vendo? Estão vendo aqui uma terraplanagem? Será que vão construir mais moradias aqui? E lá ao fundo, ó, mais moradias. Se a gente olhar daqui a um tempo, será que essa paisagem vai estar do mesmo jeito? Provavelmente não, né? Porque outras casas serão construídas. Quem será que vem morar aqui? Então, quando nós olhamos para uma foto, a gente tem que pensar nisso. O que essa foto está dizendo para nós? Será que as pessoas são felizes nesse lugar? Será que elas gostam de morar ali? Temos que pensar nisso também. E aqui, bairro de Uvaranas, de novo, gente, mas é outro lugar. O que nós estamos vendo nessa imagem? Que tipo de meios de transporte chama a nossa atenção aqui? Então, são os trens, né? Então, os trens foram muito importantes
história da nossa cidade de Ponta Grossa. Vocês vão estar estudando isso esse ano, né? Os trens de cargas, né? Hoje a gente não tem muito trem para passeio aqui na nossa região, né? Só às vezes que acontecem esses passeios. O que mais que a gente percebe ao fundo? Percebemos várias árvores. Aqui nós temos eucaliptos. Será que surgiram naturalmente? Não, os eucaliptos não. Nós vamos ver que é um tipo de... Foram plantadas, chamamos isso de reflorestamento, né? Então é uma paisagem bem bonita também. E aqui nós temos o nome da empresa que também administra a ferrovia na nossa região aqui, né? E essa imagem, essa eu vejo todo dia, né? É a imagem da onde eu moro, né? No Conjunto Monteiro Lobato, no Jardim Carvalho. Olha que imagem bacana que tem na frente da minha moradia, né? Aqui nós temos a cancha, o Parque Monteiro Lobato. Vocês já foram lá? Muito joia, né? Tem várias quadras, canchas, né? Para jogar futebol, fazer piquenique. Agora, no tempo da pandemia, recomenda-se que a gente fique em casa. Mas em breve nós vamos poder estar indo lá, né? Então aqui é o que eu vejo da minha moradia. O que chama a nossa atenção? Muitas árvores. Então é um parque bastante arborizado. Então as pessoas convivem, é um espaço de lazer no bairro. E aqui nós temos a rua asfaltada, 2 sentidos, né? Então a mesma via, os carros vão e pelo outro eles voltam. E aqui nós temos uma travessia elevada, que é para as pessoas passarem, atravessarem de um lado ao outro, né? E aqui, gente, essa foto, ela tem uma coisa muito especial. Ela fica em Itaiacoca, num lugar, numa localidade chamada Cerrado Grande. Quem enviou para mim foi um amiguinho muito querido, que ele vai estar aqui nas próximas aulas nossas. Então, por que ele disse assim? Professora Cida, eu gosto muito desse lugar. É lá na zona rural onde mora minha vovó. Então, o que a gente percebe de diferente? Então, a paisagem é diferente. O que nós estamos vendo aqui? Muito mais árvores do que as anteriores, né? Então, essas árvores aqui, será que foram plantadas ou surgiram naturalmente? Provavelmente, muitas delas surgiram naturalmente, né? Fazem parte da mata nativa. E vejam ao fundo o céu, como é que ele está? Um dia de tempo bom, né? Lindo o céu ensolarado. E nós vemos muitos morros, né? Então o relevo é acidentado, alto, né? Não é plano. As ruas são de terra. E aqui a mesma paisagem, né? Da zona rural, mas num dia de chuva, né? Animais, criação de gado, né? Então, e aqui também, mais isso aqui que a professora estava esquecendo de falar para vocês, uma porteira. Normalmente na zona rural as porteiras servem para separar uma fazenda da outra, um sítio do outro, né? E olha o dia de chuva, tudo é mais difícil, as ruas são de terra. Então as crianças que moram no Cerrado Grande, que estudam na escola Eloy, elas vão para a escola, gente. O que acontece? Nós às vezes moramos do lado da nossa casa e não vamos para a escola. Eles viajam para chegar lá, né? Então vamos fazer como eles, né? Para ser nota 10. E o que mais que a professora trouxe aqui para vocês? Essa imagem aqui, olha que imagem diferente, né? Lembra a história da minha janela. Então um tipo de construções mais simples. E ao fundo, construções, vários edifícios mais sofisticadas. Você já viu uma imagem dessa? Olha as ruas estreitas, vielas que a gente viu, né? Então significa também crescimento da população. Então o que nós vamos perceber? Essa aqui é em Paraisópolis, em São Paulo, né? Essa imagem. E no município de Ponta Grossa? Então, nesse pouquinho que nós falamos hoje, o que a gente percebe do nosso município? Que ele tem diferentes lugares, seja na cidade ou seja no campo.
diferentes modos de vida. Então, o lugar que a gente vive também determina o tipo de vida que a gente tem, o tipo de atividade que a gente faz no nosso dia a dia e também a convivência entre as pessoas. Às vezes, tem lugares que a convivência é mais próxima, tem lugares que a convivência é mais difícil, mais longe, né? A gente não convive tanto com as pessoas. E também, como o caso de Itaiacoca ali, tem lugares que a gente tem vínculo afetivo. Credo, prof, o que é isso? Nada mais é do que a gente gostar do lugar. Eu falei que o nosso amiguinho, ele disse que ele gostava de Itaiacoca. Vocês vão conhecer ele em breve aqui, né? Então, gente, por que estudar esses lugares? Porque a gente viaja na imaginação. Tenho certeza que vocês ficaram com vontade de conhecer alguns deles. A gente conhece diferentes lugares quando nós vamos estudar os lugares, né? Viaja na imaginação, conhece um lugar lá de longe, né? Hoje vocês conheceram a da minha janela, a história lá do Rio de Janeiro, Paraisópolis, São Paulo e muitos lugares da nossa cidade. E através de estudar os lugares, conhecer lugares, a gente aprende a conhecer o mundo também. Então vamos começar essa viagem comigo pelos lugares? Vocês querem? Vamos? Vocês aceitam esse convite? Então, para vocês pensarem no início dessa nossa viagem, o que você que está aí do outro lado da telinha vê da sua janela? Como que é o lugar onde você vive? Você já parou para pensar nisso? Então, como que nós vamos fazer isso? Vocês vão começar a observar as coisas com mais atenção, prestar atenção naquilo que você olha, perceber os detalhes, comparar com outros lugares. E como é que vocês vão fazer isso? Começando com a nossa tarefa de hoje, né? Vocês vão observar o que vocês veem da sua janela, né? Tudo aquilo que vocês percebem, olhem com bastante atenção. E aí vão fazer uma lista de palavras do que vocês encontram e veem da janela de vocês. E vocês vão descobrir o seguinte, como aqui na bancada, né? Que tem muitos desses lugares da nossa cidade que eles são tão importantes às vezes, né? E eles se tornam conhecidos pelas pessoas. Então vejam aqui, por exemplo, essa foto, essa imagem do Lago de Olarias. Tenho certeza que vocês já viram. Do Chafariz, de Uvaranas. Olarias ali é outro bairro nosso. Essa aqui, talvez quem mora na cidade, ela não é tão conhecida, né? Mas quem mora na região de Itaiacoca conhece bem. Nós vamos estudar o que é essa imagem que está ao fundo ali, né? Essa aqui é um ponto turístico da parte alta da nossa cidade, né? O centro da cidade, os prédios, várias moradias, a catedral ali se destacando, né? E o estádio Germano Krieger, né? O campo do operário, como a gente fala, né? Então, o que nós vamos perceber aqui? Alguns lugares nos diferentes bairros são tão importantes que eles são conhecidos por todos nós, certo? Então vamos voltar aqui para a nossa tela. Vamos ver se a gente atingiu os objetivos de hoje? Reconhecer que no lugar onde vive as pessoas realizam atividades e se relacionam. Identificar características dos diferentes lugares de vivência. Atingimos, né? Então, gente, eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Numa outra oportunidade eu estarei aqui de novo, né? Fiquem bem e até a próxima aula. Um beijo para vocês. Vem aí, Ciências da Natureza. Boa tarde, crianças. Tudo bem? Sou a professora Elisângela e vou trabalhar com vocês Ciências da Natureza. Vamos providenciar o material para a nossa aula de hoje? Então, o caderno e o lápis. Vamos registrar a data de hoje e Ciências da Natureza. Bem bonito, bem caprichado e deixa do ladinho o caderno. Vamos lembrar agora as 3 palavras
3 palavrinhas importantes para serem os pequenos cientistas? Isso mesmo. Com a investigação e as experiências, nós vamos adquirir os conhecimentos. Falando em conhecimento, vamos lembrar o que nós falamos na aula passada? Então, nós falamos sobre o ciclo de vida dos seres vivos. Vocês lembram? Eles nascem, crescem, se reproduzem e morrem. E o animal, ao nascer, nós chamamos de filhotes. E os filhotes, eles podem, alguns, nascer da barriga da fêmea e o tempo que ele fica dentro do corpo da fêmea, nós chamamos de gestação. E alguns nascem de dentro dos ovos, que é o ovo, né, que a fêmea põe. E ele vai se desenvolver, então, fora do corpo da fêmea, dentro do ovo. E também tem alguns animais que eles nascem totalmente diferente dos adultos que o geraram. Então, eles vão, conforme o seu desenvolvimento, vão se transformando. Isso nós chamamos de metamorfose. E a metamorfose, né, alguns exemplos são os sapos e as borboletas. E falando em animal, vocês sabem onde que é o local onde eles vivem? Qual parte do universo que eles fazem parte? Vocês sabem? Vocês conseguem me falar aí? Isso mesmo! Os animais, né, eles moram, os seres vivos, no planeta Terra. Isso mesmo! Então, falando em planeta Terra, vamos ver qual que é o objetivo da nossa aula de hoje? É conhecer as características e as representações do planeta Terra. E para alcançarmos esse objetivo, vamos ver qual é a nossa pergunta? Se você, imaginem lá, pudesse olhar o planeta Terra lá do espaço sideral, a bordo de uma espaçonave, como que você descreveria o planeta Terra? Imagine vocês lá com a roupa de astronauta, observando a Terra lá do espaço. Como que vocês iriam descrever? Vamos ver quais foram as hipóteses? Então, poderíamos descrever que a parte azul da Terra é formada por água. O que mais? Que a parte escura da Terra é formada por solo. E também a Terra é redonda e gira lentamente. Muito bem, para quem enviou a sua hipótese aqui para a professora. E vamos então fazer a nossa investigação para validarmos essas hipóteses? Então vamos lá na bancada com a professora. Eu quero então que vocês observem essas palavrinhas aqui que a professora trouxe para vocês. Vamos ler junto com a professora? Planeta Terra. Planeta Terra. Vocês sabem o que significa essa palavra? Então, na nossa aula, hoje a professora vai falar para vocês. Então, o planeta Terra, ele faz parte do Sistema Solar. Então, vamos ver lá? Então, o Sistema Solar, ele é composto, pelo Sol e 8 planetas. E nós podemos observar que o planeta Terra, ele é o terceiro planeta que está mais próximo do Sol. E ele gira ao redor do Sol, na sua órbita. E a sua órbita, ela é em forma elíptica. Então, o caminho que ele vai percorrer é numa forma elíptica, levemente oval. Então, vamos observar aqui que a professora trouxe para vocês que o planeta Terra, ele é conhecido também como mundo. E também
como planeta azul ou planeta água, né? Vamos ver lá na nossa imagem? Então, olhem lá. O planeta, ele é conhecido, né, como mundo. Planeta azul ou planeta água. Nós observamos lá na nossa imagem, né, que ele é composto, né, por água. Então, 70%, né, 70% do planeta é formado por água. E é através da existência da água, né, do calor do Sol e do oxigênio que o planeta Terra tem a sua característica própria. E é por causa desses elementos que existe vida no planeta Terra. Então, o planeta Terra, ele dá a manutenção para a existência dos seres vivos, né? Através dos recursos minerais, através das fontes de energia e dos alimentos. Então, o planeta Terra, né, vai ter vida, né, por causa desses elementos que existe vida no planeta Terra. E também o planeta Terra, ele é um esferoide, né? Então aqui a professora vai mostrar para vocês. Ele é um esferoide, onde ele tem os polos achatados. Então, o polo sul, polo norte e polo sul. Então, eles são achatados. Então, nós podemos, o seu formato é de um esferoide. E a professora trouxe para representar a Terra, aqui, olha o que a professora trouxe. A professora vai representar a Terra aqui através desse ovo. Então, vamos imaginar, né, que o ovo é a Terra. E se nós pudéssemos cortar o planeta Terra, o que nós iríamos encontrar? Então, vamos lá. Vamos cortar e olha o que nós iríamos encontrar. A Terra, ela é formada por camadas. Então, vamos imaginar, vamos representar que a Terra, essa parte da casca do ovo, é a crosta terrestre. A parte branca, que é a clara, é o manto. E a parte amarela, que é a gema, é o núcleo da Terra. Então, essa é uma representação, né? Se nós pudéssemos estar cortar a Terra, essa seria uma representação. Então, a professora vai explicar agora, bem certinho, aqui nessa bola de isopor. Então, a professora representa aqui agora a Terra na bola de isopor. Então, a professora pintou, né? E vamos imaginar que nós podemos, né, cortar. E aqui estão as camadas internas da Terra. Então, a Terra, ele é um planeta rochoso e ele é dividido em camadas. Então, essa parte que fininha é a crosta da Terra, ou também é conhecida como litosfera, aonde, né, existem os continentes, as ilhas e o fundo do oceano. Então, essa é a crosta da Terra. E essa parte, ela não é inteira, ela não é inteiriça. Ela é formada por blocos rochosos, que, conforme a sua movimentação, pode acontecer os terremotos. Tá? Agora, a parte interna é o manto. Então, o manto, ele está dividido, ele está na parte intermediária entre a crosta terrestre e o núcleo. E ele é dividido em manto superior e manto inferior. O manto, ele é formado por minerais, ferro, magnésio
E ele não é sólido. Ele é pastoso. Então ele tem um magma. Ele é magmático. E através desse elemento que ele pode ocorrer, né, quando ele tem uma alta pressão, ocorrer então que as placas rochosas lá da crosta terrestre possam estar se mexendo e tem uma temperatura alta. Aqui a parte amarela é o núcleo da Terra. Então o núcleo da Terra é a parte que tem uma temperatura mais alta e também é formada por minerais, né? Ferro, magnésio. E aqui ele também não está na sua forma líquida, por causa da pressão que tem aqui no núcleo muito alto, ele fica no seu estado sólido, por causa da pressão e da alta temperatura. Então essas são as camadas internas da Terra, né? Então ela fica, né? A Terra fica, né? A gente observa a Terra assim e as camadas internas, né? Se nós pudéssemos estar cortando a Terra para conseguir visualizar. E também existem as estruturas externas, né? As camadas externas, que a professora vai mostrar lá no slide para vocês. Então, nós temos também, né, as camadas externas da Terra, então, que são a atmosfera, né, que é uma camada gasosa que envolve a Terra e vai proteger a Terra contra os raios solares e contra os fragmentos rochosos, né, para não chegar no planeta Terra. Nós temos também a hidrosfera, que ela é composta pelos oceanos, mares, então ela faz parte do corpo hídrico do planeta Terra. E a biosfera? A biosfera faz parte do conjunto do ecossistema, onde onde os seres vivos habitam. E também ali, né, nós temos a litosfera, que a professora já falou. Então, ela é composta por rochas, onde vai ter ali os continentes, né, as ilhas. Então, essa parte rochosa do planeta Terra. Então, vocês puderam observar, né, que toda essa camada, então, né, que nós vimos, são as características do planeta Terra. As camadas internas e as camadas externas. E também, agora, nós podemos observar que nós temos várias maneiras de observar o planeta Terra. Então, a professora não falou lá no início? Se nós estivéssemos lá no espaço, né, e pudéssemos imaginar o planeta Terra lá de uma espaçonave, então, a professora vai mostrar a imagem para vocês. Então, nós podemos observar, olha, a Terra, o planeta Terra, visto do espaço. Essa imagem, ela foi tirada de uma espaçonave, de um satélite artificial. Então, hoje eles podem estar observando bem o planeta Terra através da tecnologia, através, né, desses equipamentos. E se nós pudermos, então, observar lá, nós enxergamos as partes azuis, né, que nós podemos representar a parte onde tem água e a parte escura, são onde tem os continentes, né, as ilhas, representada dessa forma. E nós também podemos representar a Terra através do planisfério. Então, aqui a professora trouxe aqui para vocês o planisfério. Então, olhem lá. Nós, né, conhecemos, né, por mapa. Então, o mapa também pode estar representando a Terra. E através do mapa, ele vai descrever tudo o que contém no planeta Terra. A parte azul é representada pelo planeta, pelas águas. E as partes coloridas
ela vai representar, né, os continentes, as ilhas. Então, essa é uma maneira de estar também representando. Outra maneira é o globo terrestre. O globo é a forma mais real que nós podemos representar a Terra. Então, aqui nós temos também a parte azul, que representa a água, as partes coloridas, que representam os continentes, e também, né, as ilhas. Então, vocês puderam observar que o planeta Terra, ele não fica estático, ele sempre está em movimento. E a Terra, ela realiza um movimento de rotação, que é o movimento que vai dar a existência no dia e na noite. Então, ela gira em torno do seu próprio eixo, né, do sentido anti-horário, e ela tem uma duração de 24 horas. Né? E também, olha, ela gira de oeste para leste. Então, essa é uma representação do planeta Terra, a sua forma mais real. E também nós podemos representar a Terra através da fotografia aérea. A fotografia aérea, ela pode ser tirada de uma câmera fixada no avião, da câmera fixada num balão, e através dessa, ou também do drone, e através dessa foto que pode ser utilizada para realizar os mapas. Então, essa é uma maneira também de estar representando a Terra. Então, vocês viram? Conseguimos estar ali falando das características da Terra e também de como representar a Terra. E agora, a professora quer ver se você prestou bem atenção. A professora vai fazer agora um quiz com vocês. Vamos lá? Vamos ver quem vai acertar? Então, prestem bem atenção. A professora vai perguntar e vocês vão marcando aí se vocês vão acertar. Então, presta atenção. O que está representado no globo terrestre e no planisfério? Na cor azul. Letrinha A, são os oceanos, rios, lagos, lagoas. Na letrinha B, continentes, países. E letrinha C, as extensões de terra. Então, pensem, vamos ver quem respondeu corretamente, quem marcou a letrinha A. Então, o que representa a cor azul? Os oceanos, os rios, os lagos e lagoas. Parabéns para quem acertou. Vamos agora para 2. Qual dos materiais observados, o globo terrestre e o planisfério, se parece mais com a representação real da Terra? Letrinha A, planisfério. Letrinha B, globo terrestre. Qual que representa mais a Terra no seu formato real? Vamos ver quem acertou. Quem respondeu? A letrinha B, globo terrestre. Muito bem. Vamos agora para o número 3. No globo terrestre e no planisfério, as partes que não são água chamamos de continentes. O que elas representam? Letrinha A, os oceanos. Letrinha B, as extensões de terra, solo. E letrinha C, lagoas. Vamos ver quem respondeu a letrinha B. Então, a parte que não é água, né, são as extensões de terra, o solo. Muito bem. Então, vamos ver quem conseguiu acertar. Então, prestou bem atenção na aula da professora. Parabéns para quem acertou as 3. Agora, eu vou pedir para que vocês peguem o caderninho de vocês e vamos agora representar, vamos desenhar o planeta Terra no caderno?
Então, vamos observar lá. A professora vai mostrar lá no vídeo e vocês vão registrando aí no caderninho de vocês. Então, façam o desenho do planeta Terra, façam bem bonito os continentes. Vocês vão, então, daí pintar a parte que é a água de azul, né? Vão desenhar bem devagar, bem bonito, e vão representar os continentes, né, com outra cor. Né? Vocês podem colocar aí a cor para ficar diferente da água. Então, vamos lá. Estão conseguindo, crianças? Isso mesmo! Bem bonito. Então, daí vocês vão agora, né, finalizando. E quem não conseguiu, então, terminar, não conseguiu colorir, né, vai colorir depois. Então, vejam lá. Então, a parte azul é a parte, tá? Que representa a água. E a parte colorida vai representar os continentes que vocês vão colorir de outra cor. Então, muito bem, crianças. Então, vocês vão terminando depois. Agora, vamos voltar lá para a nossa pergunta inicial. Se você pudesse olhar o planeta Terra do espaço sideral, a bordo de uma espaçonave, como você descreveria o planeta Terra? Então, as hipóteses. A parte azul é formada por água. Então, vamos ver aqui no nosso globo. Então, nós temos aqui, né? Então, a parte, né, azul da Terra é representada por água. Então, ó, parte azul, né? Nós representamos que representa a água. A outra lá, que a parte escura da Terra é formada por terra. Então, a parte escura ou a parte colorida, né, são as extensões, olha lá, as extensões do planeta, extensões de terra do planeta. E a Terra é redonda e gira lentamente? Então, o que a professora falou? Que a Terra, né, ela vai girar, né? A Terra não é estática, ela precisa girar e ela tem vários movimentos. Ela não tem só um movimento, né? Faz um movimento de rotação, um movimento de translação e também a forma dela é de um esferoide, onde ela tem os polos achatados. Conseguimos então, crianças? E vamos ver se nós conseguimos alcançar o objetivo? Conhecer as características e as representações do planeta Terra. Então, a professora mostrou para vocês, né, que o planeta Terra, né, podemos representar ele, né, através do globo terrestre, do planisfério, da fotografia aérea e da foto tirada lá do satélite artificial. E também as camadas internas, que é a crosta terrestre, o manto e o núcleo, e as camadas externas, né, que nós temos a atmosfera, biosfera, hidrosfera e a litosfera. Então, conseguimos alcançar o nosso objetivo, crianças. E chegamos ao final da nossa aula. Então, quem não conseguiu terminar o seu desenho, termina depois bem bonito e caprichado. E não percam, crianças, o programa Vem Aprender Ciências da Natureza. Se cuidem, crianças. Beijinho e até mais!